2 mineiros morreram em um grave acidente de trânsito, isso em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esse acidente aconteceu no último sábado, você está vendo inclusive algumas imagens que foram compartilhadas com a gente. Entre esses mineiros, tem um que era de Uberaba. E uma americana embriagada, ela foi presa por ter causado esse acidente, que tirou a vida não só de brasileiros, mas 2 trabalhadores que trabalhavam na área da construção civil lá nos Estados Unidos, como muitos brasileiros que moram lá no país americano. Muitos que trabalham exatamente nesse setor. Eles estavam se deslocando exatamente para trabalhar, quando infelizmente uma mulher embriagada causou essa tragédia e tirou a vida dessas 2 pessoas, desses 2 mineiros. E entre esses mineiros, um que era de Uberaba. E agora a família está fazendo todo um trabalho para conseguir arrecadar recursos para que ocorra o translado dessa vítima até o Brasil. Bom, Gabriela França está comigo, ao vivo aqui no nosso Balão Geral, e vai conversar com a família. Primeiramente, expresse aqui todo o nosso carinho, todo o nosso respeito em relação a este momento que é tão difícil para a família. E a gente sabe que muitos brasileiros vão em busca de um sonho no outro país. A gente fala de um uberabense, mas deixa eu explicar, ele é da família que é daqui de Minas, da nossa região, mas ele tinha cidadania porque ele nasceu lá nos Estados Unidos, né? Por mais que ele cresceu aqui no Brasil. Mas vamos entender um pouquinho melhor, a nossa querida Gabi França tem mais informações e vai conversar com a família. Gabi, bem-vinda, ótima tarde para você. Oi, Rafa, ótima tarde para você e para todos que nos acompanham no Balanço Geral. É isso mesmo, uma tragédia sem precedentes, né, Rafa? Estou aqui com a Ione Lucas de Oliveira, mãe do Kenny, uma das vítimas fatais, infelizmente, envolvidas nesse acidente, Rafa. Tudo isso, como você já vinha dizendo, aconteceu no último sábado, ali por volta das 6 horas da manhã. 4 mineiros estavam dentro do mesmo veículo, de um carro, todos eles indo para o trabalho. Eles trabalhavam com construção civil e foi durante esse percurso que um outro veículo acabou atingindo a traseira desse carro. O carro em que eles estavam capotou, bateu em uma árvore e 2 dos ocupantes desse veículo acabaram não resistindo, Rafa. A mulher que dirigiu outro veículo, uma mulher de 26 anos, uma americana, estava embriagada no momento em que todo esse acidente aconteceu. Ela estava voltando de uma festa de Halloween e pegou o carro, né, Rafa? Bêbada, pegou o carro. A gente sabe o quanto isso é perigoso. Infelizmente, acabou causando essa fatalidade. As vítimas fatais eram Celso Gleison Dias, de 37 anos, de Dom Modesto, distrito de Caratinga, e Kenny Roberto Milanes, de 41 anos, filho da dona Ione, que ele já estava lá há quase 10 anos. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas morou boa parte da vida aqui, na cidade de Uberaba, e tinha retornado para lá, para ter uma vida melhor, Rafa, para arrumar um emprego que pudesse dar uma oportunidade de vida melhor para ele, para os 4 filhos e para a esposa. A dona Ione recebeu a gente aqui gentilmente na casa dela e desde sábado vive com esse sentimento, né, dona Ione? Vocês ficaram sabendo já no sábado dessa informação. Como é que tudo isso chegou até o conhecimento de vocês? Boa tarde, dona Ione. Boa tarde. Eu estava em casa, a minha filha que recebeu a notícia que a minha nora ligou para ela. Até 11 horas foi a hora que ela recebeu. Então, das 6 às 11 ninguém sabia de nada. Eu estou em casa com minhas 2 netas, chega ela, meus 2 filhos que moram aqui comigo, aqui em Uberaba, meu ex-marido, para me dar essa notícia terrível, minha filha, que acabou o mundo para mim. É muito difícil, desculpa. A gente entende, é uma dor avassaladora, porque ainda mais dessa forma, né, uma grande tragédia, e isso aconteceu por uma pessoa que estava embriagada. Ela, depois de tudo isso, foi presa. Vocês tiveram informação sobre isso? Na hora ela fugiu. Ela só foi 2 dias depois se entregar pelo fato da repercussão do fato das câmeras ter anotado o acidente e a morte dos 2. Então ela se viu, mas já diziam que ela estava com a carteira apreendida e não foi o primeiro acidente que ela fez com vítima. Ela era uma mulher que costumava
a beber e fazer essas coisas horríveis. Acabar com a vida de um ser humano, de um pai de família. E de uma mãe, né? Que a mãe, nessas alturas, não tem mais. Vai continuar vivendo porque tem mais 3 filhos, 11 netos. E a mulher dele, que é uma filha, que passou tanto tempo com ele, vai vir. E aos poucos, tem que continuar vivendo até a hora que Deus falar que vai me recolher. Mas eu questiono com Deus, por que, Senhor? Meu filho com 41 anos, saindo para trabalhar, e acontecer isso, por uma irresponsável. Agora o que eles vão fazer com ela, não sei, mas Deus e vai ver o que ela pode ser feito com ela. O Kenny era um homem trabalhador, pai de família, de 4 filhos e muito presente, apesar da distância física, muito presente na vida da dona Ione, né? Vocês conversavam todos os dias por videochamada, como é que era essa relação? Era direto. Ele chegava à noite do trabalho, porque lá tem uma diferença de horário, né? Fuso horário, então aqui para mim era mais cedo, lá mais tarde, lá às vezes meia-noite, aqui 1h, lá 10, e ele conversando comigo. Sempre passava 1 dia, 2 dias, dona, porque meu filho me chamava de mãe. Ele dizia, dona, tudo bem? E aí, o que a senhora está fazendo? Já está dormindo? E conversava, e via a casa, via a vida dele lá direto. E com as irmãs, com a irmã, com os 2 irmãos. Era uma vida, era um homem de bem com a vida, de amor com todo mundo. Ele não estava num lugar que para ter tristeza, era só alegria onde meu filho estava. E 2 dos filhos do Kenny moram aqui, né? Aqui no Brasil, moram aqui na cidade de Uberaba. E o Kenny tinha vindo a última vez aqui no país no ano passado. Ele agora pretendia levar os filhos para morar com ele, não é, dona Ione? Ele estava já tudo arrumado. Documento, né? Passaporte, e tentando tudo. Na sexta-feira, o mais velho, de 19, tinha ido pegar lá na Polícia Federal o passaporte para ir embora, morar com o pai. Infelizmente, e o de 15 também. Ai, eu não sei o porquê que eu tenho que passar por isso e por que Deus fez isso, não sei. Eu não entendo, minha filha. A dor é demais. Dona Ione, a gente está com você, os nossos mais sinceros sentimentos. É uma dor que não dá para mensurar, Rafa. A gente vai continuar aqui com a Dona Ione para entender mais sobre toda essa história. E já a gente volta aqui no Balanço Geral, Rafa. Por favor, dona Ione, fica à vontade de tomar uma água. É uma honra conversar com a senhora nesse momento que é tão difícil. E quem é que tem que pedir desculpa é a gente, né? Que é um momento tão delicado, tão difícil, e a senhora não tem que pedir desculpa por se emocionar, né? É uma dor que, como disse a Gabi, é difícil da gente conseguir mensurar e explicar. Então, a família está precisando de ajuda. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, sobre pedir ajuda para realizar o translado desse corpo.